De volta ao Identidade Geral pela Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós falamos dos estúdios da ANN, a Agência Internacional de Notícias Adventistas. Esse estúdio foi instalado aqui em San Antônio, nos Estados Unidos, para a cobertura da Conferência Geral de número 60 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, você já sabe, novotempo.com/jornalismo, esse é o nosso site. As nossas redes sociais, então, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo é como você também consegue nos encontrar no Instagram e também no Twitter. Não deixe de nos seguir, dê uma curtida lá na nossa página do Facebook também. Agora, nós vamos voltar aos estúdios da Hope Channel, um estúdio também montado especialmente para esse evento. Lá, eu conversei com o pastor Alberto Tim. Ele é doutor em teologia e um dos diretores associados do White State, que é um instituto da igreja aqui nos Estados Unidos que cuida do patrimônio dessa importante autora da Igreja Adventista. Aqui no Identidade Geral a gente recebe o pastor Alberto Tim. O pastor é um dos diretores associados do White State, um departamento da Igreja Adventista no mundo que cuida do patrimônio da autora Ellen White. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo aqui, deixando ali entre uma reunião e outra um tempinho separado para conversar com a gente. É uma satisfação, Wagner, estar com você. Pastor, quando é que o senhor decidiu dedicar a sua área de estudo, o seu trabalho à escritora Ellen White? Veja, minha área realmente é teologia histórica, ou seja, o desenvolvimento da teologia protestante e adventista. Mas um fator que me aproximou um pouco mais de Ellen White foi o fato de eu ter nascido num lar onde haviam muitos livros dela. Em 1974, eu tive um pequeno acidente trabalhando com umas pedras na casa dos meus pais e acabei machucando esse dedo e perdendo até a unha. Eu não podia trabalhar porque meu trabalho em casa era mais como relojoeiro com meu pai, que trabalhava nesse sentido. E então, o que aconteceu é que eu tive que passar algumas semanas sem trabalhar. E eu aproveitei a ler. E li vários livros dela. E eu percebi que aquilo me aproximou mais da Bíblia e de Deus. É como se Deus estivesse comigo. E aquilo me atraiu muito. E então depois as coisas vão acontecendo, mas aquele foi um ponto assim inicial desse fator. Essa parada obrigatória nas atividades normais e se dedicar a essa leitura realmente encantou o senhor. Foi. É muitas vezes uma maldição que vira uma bênção. Esse ano a gente, está fazendo 100 anos da morte de Ellen White. Qual a importância, qual é o legado que Ellen White deixou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Alguns autores críticos, até não adventistas, eles reconhecem que Ellen White foi uma peça fundamental para o adventismo. Em vários sentidos. Praticamente não existe uma linha, um segmento da Igreja Adventista que não tenha sido influenciado por ela. Ela ajudou no desenvolvimento da mensagem adventista, não no sentido de substituir a Bíblia, diferente de outros pretensos profetas que procuram substituir a Bíblia. O grande apelo dela e a missão que ela mesma dizia era levar pessoas a Cristo e a palavra, exaltando a Bíblia. Ela também ajudou a desenvolver o sistema educacional adventista, organizacional, de saúde, vários segmentos da igreja, até mesmo o estilo de vida adventista, ela contribuiu de alguma forma. E o senhor falou até que nessa experiência ainda muito jovem, que o senhor teve o primeiro contato com a leitura de Ellen White, não o primeiro contato, mas um contato denso com a leitura de Ellen White, o senhor percebeu que ela o aproximava ainda mais da Bíblia. Então, esse é um princípio. Nada do que ela tem escrito traga qualquer atrito com o que a Bíblia já dizia. Tudo que ela diz estava na Bíblia ou complementa algo que a Bíblia já dizia. Os críticos de Ellen White procuram encontrar contradições. Mas se você for honesto mesmo, eu creio que você vai encontrar harmonia. Eu não estou dizendo que eles não sejam honestos na sua sinceridade, mas se você fizer um estudo mais abarizado. Por exemplo, hoje pela manhã, aqui, eu terminei de ler o capítulo de um livro que eu estou editando de um simpósio que vai ocorrer em outubro na Andrews, e o capítulo é de autoria do Dr. Richard Davidson.
E ele apresenta vários exemplos de declarações de Ellen White que não estavam disponíveis naquela época e só quem conhecesse as línguas originais, principalmente o hebraico que ele trabalhou, podia captar. E que nos escritos de Ellen White já estavam evidentes ali. E na opinião dele, só mesmo a atuação do Espírito Santo podia levar a esse tipo de conclusões de ideias ou conceitos não disponíveis na época em que ela viveu e que só recentemente foram descobertos, e ela também não entendia das línguas originais da Bíblia. A gente tem, por exemplo, acredito que muitos exemplos, acho que principalmente na área de saúde, onde ela dizia coisas que a ciência ainda não havia descoberto na sua época, mas ano após ano isso foi se confirmando, né? Existem na área de saúde ideias que eram conhecidas da época, mas tenha em mente que havia um leque, um verdadeiro mosaico de diferentes possibilidades. Por que dentre elas ela escolheu a que faz sentido? E lógico, há algo mais que você mencionou, de ideias não disponíveis naquela época, como, por exemplo, a visão psicossomática do ser humano, e que muitas das doenças são imaginárias, que o estado mental atinge muito mais o ser humano do que a gente imagina. Posso imaginar. Até mesmo sobre a questão de algumas doenças terminais. Existe uma confusão também que muitos fazem do lugar de Ellen White na Igreja Adventista. Alguns pensam que Ellen White é uma santa que a Igreja Adventista tem, que Ellen White é como os católicos têm a figura do Papa. Qual é o papel de Ellen White na Igreja Adventista? Bom, deixa-me dizer, antes de responder a sua pergunta, que você tem no nosso meio pessoas que tomam os dois extremos. Tem pessoas que quase que deificam Ellen White, mas ao mesmo tempo você tem aqueles que não aceitam, que a criticam. A posição oficial da igreja sempre foi de que ela é uma voz profética para nos manter leais aos princípios bíblicos. Eu escrevi recentemente um texto estudando principalmente o princípio da sola scriptura, ou seja, da exclusividade das escrituras. E a minha conclusão é de que poucos autores conseguiram se aproximar de Ellen White com um compromisso com a Bíblia, em outras palavras, permitindo que a interpretação que o Novo Testamento oferece do Antigo seja válida ainda hoje. Então, em outras palavras, em um mundo no qual você tem hoje mais de 45 mil denominações cristãs diferentes, todas apregoando estar baseadas na Bíblia, eu vejo Ellen White como um filtro profético, não para substituir a Bíblia, mas para eliminar as falsas teorias que a gente impõe na interpretação da Bíblia, para permitir que a Bíblia interprete-se a si mesmo, sem os meus preconceitos humanos, e que sua mensagem clara e cristalina flua a nós. Agora, pastor, a gente está há 100 anos da morte de Ellen White, e ela escreveu tudo isso num período muito diferente, histórico, numa cultura muito diferente. Tem uma pergunta que vai em dois sentidos. Os escritos ainda são válidos hoje, mesmo a gente vivendo numa cultura tão diferente, uma época tão diferente? E a segunda coisa, de repente Deus vai levantar um outro profeta porque Ellen White precisa ainda ser atualizada? É interessante que todos os escritos proféticos, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, possuem dois componentes básicos. Um deles são princípios universais e outros são aplicações desses princípios num determinado contexto. Então, o que faz da Bíblia e de Ellen White algo diferente dos demais escritos? Por exemplo, por que eu tomo a Bíblia mais a sério do que os escritos de Platão, Aristóteles ou um dos outros filósofos? Eles escreveram para aquela época. É óbvio que tem princípios universais, mas mesmo naquelas aplicações locais, elas estão embasadas por um princípio universal. E isso faz com que os escritos proféticos falem para todas as épocas e em todos os lugares. A forma pode se modificar, mas a essência permanece a mesma. Deixa eu só esclarecer.
Por exemplo, no final do livro Educação, Ellen White diz que todas as meninas dos nossos internatos deveriam aprender a arrear ou encilhar cavalos e a cavalgar. Essa citação na mente de uma pessoa liberal diria, isso foi só para aquela época, não interessa mais. Afinal de contas, a gente nem usa mais cavalos. Para um fanático seria, Ellen White falou, todo mundo tem que fazer. Vamos comprar nos nossos internatos uma manada de cavalos e todas as meninas vão aprender a cavalgar. No indivíduo equilibrado, ele diria não. Ali tem um princípio universal, embora nós não usemos mais o cavalo em muitas das regiões do mundo, seria que as meninas deveriam aprender a se locomover devidamente com os meios de transporte disponíveis hoje. Hoje é o carro, então tire a sua carteira, aprenda a dirigir, tire sua carteira e, se necessário, quem sabe, troque até o pneu, né? Uhum. Se um dia os carros desaparecerem e só tivéssemos helicópteros, que aprenda a se locomover dessa forma. Então, esse é um ponto importante. Quanto ao novo profeta, a igreja não fecha a possibilidade e tampouco está aguardando um novo profeta. Todo novo profeta, no meu caso eu já testei vários, a gente aplica os testes bíblicos para ver se o indivíduo qualifica ou não. Como é isso de ter que fazer teste por conta de novos profetas? Surgem pessoas se intitulando novos profetas e aí uma comissão é chamada para que faça uma análise? Se o assunto é um pouco mais complicado, uma comissão, do contrário, a gente mesmo dialoga. Por exemplo, esses tempos apareceu no White Estate, ou na Associação Geral, uma senhora que também pretendia ser profetisa. Então, um colega chamado Tim Poirier e eu fomos conversar com ela. E a gente dialogou com ela, perguntando assim, sabe, você recebe sonhos e visões, que a Bíblia diz que um profeta recebe, sim. E o que Deus lhe revela? Bom, falou algumas coisas, eu disse, mas por que você acha que Deus lhe chamou? Porque a minha missão é falar que a igreja precisa andar unida. Eu disse, mas Cristo já falou sobre isso, Ellen White também enfatiza, então não é uma ideia que nós necessitemos que alguém revele, porque não já é um está conhecido, novo. não? Exatamente. Mas nós temos que andar unidos. Essa sua mensagem, não tem algo mais? Eu até falei para ela, sabe que não é difícil a gente conhecer a diferença entre o profeta verdadeiro e o falso. Para o profeta verdadeiro, a mensagem está acima do fenômeno. Para o profeta falso, o fenômeno está acima da mensagem. Sim, mas o que você tem a apresentar para nós? Não, eu recebi sonhos e visões. Sim, mas e o que você tem a dizer? Não, eu recebi sonhos e visões. Você vê o status do profeta está acima da mensagem. Aí eu perguntei para ela, e qual é a sua mensagem? Temos que estar unidos. Aí eu falei até, veja, um dos assuntos mais discutidos hoje é a questão da ordenação da mulher. Deus lhe revelou alguma coisa sobre esse assunto para que a gente possa caminhar unidos? Sim. E o que é? Bom, o Senhor não me permitiu revelar ou transmitir. Bom, mas se Ele revelou e você não pode nem comunicar, então de benefício para a igreja não é nada. Então você percebe a coisa? Então não é todo indivíduo que alega ser profeta que qualifica. Vários, pelo contrário, se desqualificam. Exatamente. Pastor, nesses 100 anos, estamos vivendo o ano onde se completa 100 anos. Quais são as ações que a Igreja Adventista tem feito ao redor do mundo, mesmo aqui nessa conferência geral, que estão sendo desenvolvidas? No nosso site, que é ellenwhite.org, você vai ver que tem um documento ali que são as metas a serem atingidas ali pela Associação Geral em relação com o centenário de Ellen White. Então eu não vou entrar em pormenores, mas basicamente nós temos uma estratégia global ou mundial da Associação Geral e entre elas você vai ver alguns simpósios, não só nesse ano, mas ao longo do quinquênio, e eu coordeno essa parte até, sendo o principal um simpósio que vai ocorrer na Andrews, na nossa Universidade Andrews, do dia 15 a 18 de outubro. E vamos publicar, se Deus quiser, um livro
com os anais do simpósio antes do evento, de tal maneira que seja lançado ali. Mas da parte do White Estate, todo o lugar de visitação, a área de visitação foi reformada, remodelada e está lindíssima, unindo o antigo com o tecnológico. Para as novas gerações, para quem quiser ter uma ideia mais clara desse legado profético. Um novo site, também com o mesmo endereço que eu mencionei, estará disponível, já está disponível. E precisamente no dia 16 de julho, ou seja, este mês, quando completam os 100 anos da morte dela, vão ser liberados no nosso site todas as cartas e manuscritos conhecidos de Ellen White. Então, não teremos nenhum material escrito por ela que não esteja acessível a quem quiser pesquisar. Então, esse é um mega projeto, porque isso teve que ser digitado, porque muitos deles você não tem como escanerizar e simplesmente soltar ali. Claro, isso foi datilografado, né? Sim, e muitos com correções ali do lado, que teria que ser incorporados e tudo. Alguns textos escritos à mão, e a letra dela não era muito fácil de entender, principalmente nos anos onde ela estava com mais idade, ela escrevia muito rápido. Então, esse material está disponível, os originais estarão sempre disponíveis à leitura, mas o texto em si estará disponível. E também, boa parte da correspondência que ela recebeu também será liberada posteriormente, aqui esse ano, para acesso à igreja. Então, em termos Tudo de isso pesquisa, no site disponível. Exatamente. ellenwhite.org. ellenwhite.org. Agora, tem um outro ponto, você não esqueça também que hoje nós temos mais escritos de Ellen White disponíveis em mais de 80 línguas, também no site. Tudo isso acessível no ellenwhite.org. E estamos continuando com... E temos também, como é que eu vou dizer, aplicativos para o iPhone, para o iPad e tudo. Então, o White Estate é altamente tecnológico. Pastor, é interessante, eu ia até perguntar isso para o senhor, porque lá no White Estate existe realmente esses materiais que ainda não haviam sido publicados. Por que demorou tanto tempo? Por alguns motivos. Tudo isto custa dinheiro. Ellen White produziu cerca de 100 mil páginas. Isso não é uma coisa que acontece tão facilmente. Então, tudo isso foi um longo projeto de colocar Ellen White de forma tecnológica. Isso custa dinheiro. Se nós tivéssemos mais recursos, podíamos colocar em mais línguas ainda os escritos de Ellen White. Então, a gente vai à medida que os recursos vão surgindo. Mas o ponto mais importante em relação com a liberação da correspondência de Ellen White é o lado ético. Ela escreveu cartas muito sensíveis para pessoas que tinham problemas morais. E então, seria irônico, por exemplo, você confia em mim, fala de um problema que você está enfrentando, e eu simplesmente chego por aí e fico trombeteando o que você confidenciou para mim. Isso é antiético. Claro, até. claro. Então, se deixou passar um tempo que ninguém que estava vivo naquela época está vivo hoje, e os familiares permitiram a liberação. Então, hoje a coisa está sendo... Houve inclusive esse cuidado, os familiares foram consultados e autorizaram. Lógico. Foi publicado ano passado, ou seja, 2014, a Enciclopédia de Ellen White. Uma obra enorme, com os 300 autores trabalhando juntos. E essa obra é uma obra de consulta muito importante, parte desse pacote praticamente do que está acontecendo hoje. Então, para estudar, é uma obra valiosa. Até George Knight considerou essa obra como a mais importante obra de referência produzida na Igreja Adventista nos últimos 50 anos. Tem outros trabalhos que vão surgir, como o Novo Comentário Bíblico Adventista e tal, mas até aqui foi praticamente isso. E estamos também, ou temos publicado, o volume 1 das cartas e manuscritos de Ellen White anotadas. Então, porque a pessoa pode ler, mas não vai entender o que é esse lugar, o que ela se referiu. Então, o volume 1 já está publicado pela Review and Herald, o volume 2 está sendo também lançado dentro de talvez uns 2 anos, não sei bem exatamente. Agora, esse é um projeto que pode continuar, só que é muito caro.
O primeiro volume custou em torno de 10 anos para ser publicado. Não é assim uma coisa que você olha ali e pronto. Claro. Você tem que fazer pesquisa de nomes que às vezes aparecem só o sobrenome ou só o primeiro nome e quem é esse indivíduo. Isso às vezes toma muito tempo. Então, precisa-se pessoal e recursos. O White State recebe recursos, doadores que ajudam e a gente vai avançando à medida que os recursos vão entrando e as possibilidades surgindo. Pastor, eu queria agradecer muito, primeiro momento, sua participação aqui, essa entrevista, mas queria mais do que isso, agradecer por todo o trabalho que é desenvolvido no White State. É um trabalho incrível de conservação, um trabalho de pesquisa amplo, um trabalho que nos deixa muito confortável por saber, como membros da Igreja Adventista, que tudo está sendo tão bem cuidado, tudo tão bem trabalhado, de forma tão detalhada e profunda. Essa reforma que a gente está acompanhando é um grande avanço para esse local e esse avanço online, então, é uma coisa incrível. Parabéns e muito obrigado. Ok, isso é um grande prazer. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Não esqueça que toda a reforma do White State foi feita por uma equipe de brasileiros, da Flip TV. Marcelo Capuchinho e grande equipe. Exatamente. Fizeram um trabalho incrível. Incrível. Realmente, o senhor disse que mescla tecnologia com a antiguidade e ficou belíssimo. E uma outra coisa e também que eu acho que seria interessante os nossos ouvintes acompanharem, é que no site do White State nós temos toda a documentação do White State em termos de documentos, cartas, e-mails que foram enviados em respostas a questões importantes. É o que nós chamamos de Digital Resource Center. Então, quando você quer saber, por exemplo, você tem uma pergunta, qual a posição do White State sobre a tal história do obelisco lá do cemitério de Battle Creek, onde Ellen White está sepultado? Você tem os documentos que foram produzidos e também os e-mails e cartas que foram enviados em resposta. Então, sobre os mais diferentes assuntos. Então, até mesmo os que estão aparecendo hoje. Então, é uma mina de recursos. Muito bom. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Com prazer. Uma satisfação.